Hoje eu vim te ajudar com aquela meta básica que todo mundo faz no início do ano, que é quero ler mais. Então nesse vídeo eu vou te contar algumas dicas que me ajudaram a criar o hábito de ler. O Brasil não é um país com muitos leitores, né? Afinal, leitura, educação é algo muito difícil aqui no nosso país, mas eu acredito que tem um certo misticismo em relação à leitura. Mas hoje eu vim aqui dizer que é muito mais simples do que parece. Eu sou o tipo de pessoa que não costuma ler exageradamente. E como eu já falei algumas vezes aqui no YouTube e nas minhas outras redes sociais, eu sou uma leitora lenta, mas eu também sou uma leitora constante. Eu leio desde os meus 5 anos de idade. Hoje eu tenho 25 e ao longo desses anos, o meu hábito de leitura e os meus gêneros favoritos mudaram muito. Então, pra mim, já teve um pouquinho mais de facilidade, porque eu sempre fui uma criança curiosa em relação à leitura, sabe? Mas, durante o período escolar, eu não era muito fã dos livros obrigatórios ali. Eu acho que ninguém era fã desses livros. E eu acabava compensando essa frustração com os meus livros que eu me interessava mais. Então, às vezes eu levava também pra ler durante o intervalo ali. Então, eu comecei a compensar e não deixei que essas leituras que não me agradavam tanto minassem esse meu hábito. E aí, durante ali a faculdade, eu lia os livros obrigatórios e os livros que eu queria e me perguntavam muito como eu fazia para conseguir conciliar essas coisas, sabe? Para não desistir de ler. Eu lembro que eu estudava, né? Eu fazia faculdade, eu trabalhava também e eu ainda encontrava um tempinho para esse hobby que eu amo tanto. Mas mesmo gostando muito de ler, muitas vezes eu passava um tempão sem tocar num livro. Eu tinha algumas ressacas literárias, ainda tenho, na verdade. Ou eu simplesmente não queria ler mais nada, ou minha vida estava muito atarefada. E aí eu fui desenvolvendo uns truques para driblar essa falta de vontade de ler alguma coisa diferente. A primeira dica que eu tenho para dar, que é uma das mais importantes, que é não se compare com quem você vê na internet. Hoje em dia a gente segue vários booktubers, vários bookstagrams, bookstans, booktwitters, booktweet. Tem gente produzindo conteúdo de livro em todos os lugares, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessa comparação e começa a pensar que a gente não tá lendo o suficiente. Poxa, mas fulano lê 60 livros no ano, 100 livros no ano. Nossa, fulano leu 12 livros esse mês, eu li 2. Li 1, li meio, não li nada. E é normal a gente entrar nessa comparação, mas tem uma frase que eu sempre digo que é: sempre que a gente se compara, a gente perde. A gente nunca ganha, a gente sempre vai perder quando a gente compara o nosso processo com o de outras pessoas. E aí a gente compara o nosso ritmo de leitura, quantos livros a gente tem na estante, quantos livros a gente comprou na Book Friday. E isso acaba trazendo uma carga tão desnecessária para esse hábito que é tão importante, que deveria ser tão leve, sabe? Gente, desculpa a variação de luz aqui, é porque tá meio nublado, daí faz sol, daí nubla de novo. A natureza, né, gente? Não vou controlar as nuvens que passam na frente do sol, então é isso aí, relevem. Olha lá o sol de novo. Então ali entre 2018 e 2019 eu fiquei praticamente um ano sem consumir nenhum conteúdo relacionado a livros. Eu continuei seguindo, continuei inscrita nos canais, mas eu não assisti os vídeos. Por quê? Porque eu estava no momento de me dedicar a outros tipos de leitura. Eu comecei a me dedicar muito mais a livros de não ficção relacionados ao trabalho, a pesquisas relacionadas ao que eu estava fazendo. Comecei a me dedicar muito mais a isso e ao meu trabalho na época também. E eu senti que sempre que eu entrava num vídeo onde eu vi uma pessoa falando sobre livros, os livros que ela leu e etc. Primeiro, eu me sentia totalmente fora da casinha, porque eu nem sabia aqueles autores que eles estavam falando. E eu sentia também que eu tava perdendo o bonde, sabe? O famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Então acabava parecendo que eu tava fora da festa, que tava todo mundo se divertindo, eu tava, tipo, na janelinha do lado de fora, sabe? Vendo todo mundo sorrindo, lendo livros incríveis, e eu em outra fase. Então eu comecei a parar para olhar mais pro meu processo de leitura, que eu tava lendo coisas interessantes que iam me agregar, principalmente na minha vida profissional. E aí eu comecei a me fazer perguntas, sabe? Por que você tá tão incomodada com isso, sendo que você continua lendo? São mundos diferentes, sabe? A gente começa a se comparar e esse medo surge, inevitavelmente. A gente sente que não estamos fazendo o suficiente, que não somos leitores o suficiente. E isso claramente não existe. Então, não se compare. Sempre que você se compara com alguém que produz conteúdo sobre literatura para a internet ou que trabalha no mundo editorial, que basicamente faz disso uma fonte de sobrevivência, a gente acaba realmente perdendo, a gente se sente inferior. E isso não é bom, sabe? A gente tá criando um hobby, um hábito. É para ser uma coisa leve, uma coisa gostosa, não é para ser uma obrigação, né? A gente não tá mais na escola. A gente não precisa mais ter que enfrentar isso. Enfim, esse papo já dá uma abertura para a segunda dica
dica que é: ler não é uma corrida contra o tempo. E essa é uma dica que eu também tenho que ficar me relembrando, sabe? Não é uma corrida contra o tempo. Você não precisa ler um livro de 800 páginas em 2 dias. E principalmente se você está desenvolvendo esse hábito ainda, ou se você quer desenvolver esse hábito, é preciso começar aos poucos. Se você está começando a se interessar agora pelo mundo da literatura, ou se você realmente quer ler com mais frequência, se você começar logo com um livro de 500 páginas num assunto que você não tem interesse, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, não vai funcionar. Você vai se sentir travado. Então é importante começar aos poucos, com livros menores, uma carga de tempo menor também, para você ir se adaptando e criando esse hábito aos poucos, né? É tipo fazer exercício, sabe? Você não vai correr 42 quilômetros a primeira vez que você correr. E antes de ir para a terceira dica, deixa o seu like aqui no vídeo. E se você é novo, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário para eu saber que você chegou agora. Seja muito bem-vindo. Eu espero que esse vídeo e outros vídeos do canal possam te ajudar de alguma forma. Terceira dica, prioridade. Tá aí uma coisa que a gente tem dificuldade, né? Que é priorizar as coisas. Mas eu acredito que a gente tem dificuldade de priorizar porque sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente automaticamente desescolhe outra. Principalmente quando a gente fala de hábitos, né? Que compõem o nosso dia, que tem apenas 24 horas. Então, fazer da leitura sua prioridade não quer dizer que você vai deixar de fazer outras coisas, que você vai deixar de sair com seus amigos, que você vai deixar de assistir uma série. Mas a partir do momento que você coloca isso como prioridade e administra o seu tempo para incluir esse hábito na sua vida, você começa a se organizar melhor e ao invés de, por exemplo, assistir 10 episódios de uma série numa noite, você assiste 2 e passa o resto do tempo lendo. Pronto! Então, priorize e organize o seu tempo. Quarta dica: entenda o seu gosto literário. Saiba o que te dá prazer de ler, o que desperta a sua curiosidade. E não vai na onda de ler o que tá todo mundo lendo só porque tá todo mundo lendo. Então entenda qual é o seu gênero favorito, sabe? Ah, você gosta de ler coisas mais policiais? Você gosta de ler romance de época? Ou você prefere fantasia? Ou você gosta dos 3? Ou você prefere não ficção? Você pode gostar de várias coisas ao mesmo tempo, mas é importante também a gente testar antes de falar que não é o nosso gênero. Então, se você nunca leu um livro de suspense, por exemplo, escolhe um que desperta a sua curiosidade e leia, sabe? Assim você vai construindo o seu repertório dos gêneros que você gosta. Por exemplo, aqui em casa, a minha mãe é apaixonada por livros de suspense, de terror, crimes, policial. Ela é apaixonada pelo Stephen King. Já eu não gosto desses gêneros, mas eu tentei ler. Alguns eu até curti a leitura, mas não foi aquilo tudo pra mim, sabe? Não foi uma grande experiência. Então é isso, é testando, vendo o que te desperta curiosidade, o que você acha interessante, leia sinopses, assim você vai entendendo um pouquinho mais o seu gosto e focando um pouquinho mais no tipo de leitura que vai te agradar. Próxima dica, faça um sanduíche de hábitos. Calma, eu vou explicar o que é. Basicamente, é inserir um hábito novo em cima de um hábito que você já tem. Por exemplo, se você tem um hábito de pegar o metrô todos os dias às 8 horas da manhã, esse é um hábito que você tem na maioria dos dias da semana. Em cima desse hábito que você já tem fixo, você pode colocar o hábito da leitura. Então, sempre que você entrar no metrô, você pega um livro, ou Kindle, depende do que você usa para ler. Outro exemplo, você chegou em casa, tomou um banho, jantou. Essa é a sua rotina noturna que já é um hábito na sua vida. Então você coloca o hábito da leitura depois desse hábito. É muito mais fácil você criar um hábito novo em seguida de um que já existe do que criar um hábito novo do nada. Próxima dica, determine um local e um horário para você ler. Eu dei o exemplo da dica anterior do metrô, então aqui já temos o local e também temos o horário. Se você pega o metrô todo dia às 8 horas, você já tem o horário da sua leitura também. Então você precisa adaptar isso na sua rotina. Se você vai ler mais no ônibus, no metrô, antes de sair para o trabalho, quando ainda tá de dia, na hora do almoço também, depois que você volta para casa, antes de dormir. Entenda também se você prefere ler com música, ler em silêncio. Qual desses locais e horários são a combinação perfeita para te deixar mais concentrado na sua leitura. Eu, por exemplo, hoje em dia costumo ler mais à noite, quando eu tô deitada na minha cama. E esse é um hábito que eu criei. Eu deito e automaticamente eu pego meu Kindle para ler. Claro que tem pessoas que são mais sensíveis, né, a isso de ler na cama, ler antes de dormir, não consegue ficar acordado, sente muito sono. Se você é esse tipo de pessoa, busque outras alternativas, tá? Você pode ler no sofá da sua sala, você pode ler de manhã. É interessante
interessante entender como você funciona também. Próxima dica, entenda o seu ritmo de leitura. Isso vai te ajudar a se sentir menos frustrada com as leituras que você tem. Então tenta pegar um dia e falar, ok, vou ler por 1 hora. Quantas páginas eu consigo ler? Eu consigo ler 100 páginas. Beleza, então se eu ler 100 páginas todos os dias, durante 5 dias, eu consigo finalizar um livro de 500 páginas. Então entenda qual o seu ritmo de leitura e respeite o seu ritmo de leitura, tá? O ritmo de leitura é algo variável ao longo da sua vida. Por exemplo, se você estiver lendo um livro de não ficção, você pode demorar mais para ler, diferente de um livro de ficção que você lê mais rápido. Então o ritmo de leitura vai variar muito. Então respeite o seu ritmo de leitura. Próxima dica importantíssima para os nossos tempos atuais, que é: deixe o celular de lado. Sei que isso é muito difícil para muitas pessoas, mas isso atrapalha muito a concentração na hora de ler um livro. A gente tá sempre querendo ver o que estão postando nas redes sociais, conversar com alguém no WhatsApp, e isso atrapalha muito o fluxo de leitura. Você não consegue imergir, é imergir a palavra? Acho que é. No livro que você tá lendo, sabe? Então, sabe aquele tempo que o celular fica carregando? Tenta usar ele para ler, ao invés de ficar grudado no celular enquanto ele tá no carregador. Usa esse tempo para ler. Você vai me agradecer se usar esse tempo para ler, sério. Porque eu não sei vocês, mas eu carrego o celular 2 vezes por dia. Obrigada, Apple. Tá fazendo meu ritmo de leitura aumentar. Próxima dica de leitura é uma dica que eu estou desenvolvendo aos poucos, que é ler livros intercalados. Tem gente que consegue ler 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Eu consigo no máximo 2 e os 2 precisam ser bem diferentes. Mas essa é uma dica importante para você fugir da ressaca literária, sabe? A ressaca literária acontece basicamente quando a gente lê uma quantidade muito grande de livros, ou lê um livro muito grande, ou um livro muito bom, e aí os próximos livros fica difícil de engatar, e aí acontece o que? Ressaca literária. A gente para de ler tudo, não consegue ler nem a bula mais, não consegue ler mais nem um pacote de pão, não consegue ler mais nada. Então, para driblar essa ressaca literária, é interessante você ir intercalando os livros. Para mim, isso é muito difícil, porque eu sempre priorizo uma história. Um dos livros eu vou priorizar sempre, não tem jeito. Mas isso é legal, por exemplo, quando você tá num livro que a história tá um pouquinho mais devagar e você não quer abandonar aquele livro, você quer continuar sabendo da história, é interessante ter um outro, sabe? Putz, vou dar um tempo agora desse livro aqui, vou ler um outro, vou me desconectar um pouquinho dessa história, vou me conectar com outra e depois eu volto. Isso costuma funcionar para muitas pessoas. Então, se você nunca tentou, tente. Eu, Natália Portela, não consigo ler muitos livros ao mesmo tempo. Como eu falei pra vocês, eu leio no máximo 2, um de ficção e outro de não ficção. Se for 2 de ficção, já vira uma bagunça, daí eu priorizo um só, daí no final das contas eu leio um de cada vez. A próxima dica é: entre em um clube do livro. Um clube do livro é basicamente um grupo de pessoas que estão lendo o mesmo livro. Isso vai facilitar muito a sua experiência de leitura, porque você pode compartilhar isso com outras pessoas, né? Pode ouvir a experiência de outras pessoas e contar a sua também. E isso é muito bom, porque normalmente a nossa experiência de leitura, quando a gente tá lendo, a gente tá sozinho, né? E é gostoso compartilhar com outra pessoa que leu, saber o que a outra pessoa achou, entender o que vocês duas gostaram em comum. Isso empolga muito e te inspira, sabe, a continuar naquela leitura. Então, se você nunca entrou no clube do livro, tente. Próxima dica: não empurre leituras com a barriga. Tá tudo bem se você quiser abandonar um livro, se você não quiser mais ler ele. Você não tem obrigação de lê-lo até o fim. Não é um contrato que você assinou, né? Tem muita gente que tem medo realmente de abandonar um livro que não tá gostando. E, gente, isso é perfeitamente normal e aceitável. Você não precisa engolir todas as histórias. Eu tinha muito isso enraizado em mim. Eu tinha dificuldade de abandonar uma leitura que eu não tava gostando porque eu queria saber se eu realmente não gostei, chegar no final. Mas daí eu percebi que eu tava me forçando. Às vezes aquela leitura ficava arrastada, eu ficava dias sem ler, depois eu pegava o livro de novo, ficava uma coisa maçante. Isso não é proveitoso, não é gostoso, sabe? E aí eu comecei a simplesmente abandonar e partir para uma história que eu estivesse mais interessada. Acabou, é isso. Não precisa ser maçante. Não tá gostando? Tchau. Beijo, fica com Deus. Essa outra dica facilitou muito a minha experiência de leitura, que foi ter um Kindle. Eu não sei como, qual é a mágica, mas isso aconteceu comigo e com muitas pessoas que eu conheço, que vieram me falar através dos comentários aqui dos vídeos do canal, que o Kindle mudou completamente a quantidade de livros que elas leem, a velocidade na leitura delas, o ritmo de leitura delas, mudou muito, sabe? E eu senti isso comigo também. Eu não sei qual é a mágica, mas realmente acontece. Eu sei que não é todo mundo que pode pagar por um
um Kindle, mas tenha isso em mente quando você estiver cogitando a ideia de comprar um, sabe? Fica de olho nas promoções, fica de olho no meu Instagram também, que eu sempre falo por lá quando tá tendo promoção. E o Kindle também tem um aplicativo para celular, para tablet, você pode utilizar esses dispositivos para ler também. A experiência no Kindle é um pouco mais fácil de ler, porque realmente é um dispositivo de leitura, né, diferente de um tablet, de um celular. Mas enfim, essa é uma outra dica que livros digitais podem te auxiliar muito na hora de desenvolver esse hábito de ler. Próxima e última dica desse vídeo que tá gigantesco. Registre as suas leituras. Rastreie o seu hábito. Você pode usar um caderno, você pode usar o Scooby, o Goodreads, mas é importante realmente registrar o seu hábito como se estivesse realmente na sua lista de afazeres. Quando você dá um check que você fez aquela tarefa, que você concluiu aquilo, dá uma sensação de completude, sabe? De que o dia foi produtivo, de que você fez algo que você queria. Isso pode auxiliar muito a desenvolver esse hábito. Além, né, das ferramentas realmente de registro de leitura, tipo o Scooby, Goodreads. Eu uso muito o Scooby. Lá eu coloco os livros que eu quero ler, os livros que eu já li, dou nota, faço resenha, vou fazendo meu histórico de leitura. Por exemplo, se eu tô na página 200 de um livro e eu fui muito impactada, eu quero conversar com alguém sobre aquilo, eu coloco no Scooby. Então é interessante, sabe? Você ir construindo esse registro, né, das coisas que você tá lendo, dos livros, das notas que você dá para aquele livro. Se torna um processo prazeroso também. Quando chega no final do ano, por exemplo, você vê todos os livros que você leu, os que você mais gostou, os que você não gostou tanto. Quando alguém te perguntar, me indica um livro, você tem uma resposta fácil ali, porque você meio que catalogou. Essa dica também é importantíssima. Eu sei que é muita coisa, mas as primeiras dicas ali são as coisas básicas que você precisa ter em mente na hora de começar a construir o seu hábito de leitura. E lembre-se, não se compare com outras pessoas na internet, nem com você mesmo em outra época. Realmente, às vezes tem época que a gente trabalha muito, a gente tem filhos pra cuidar, vira toda uma bagunça, a gente não consegue administrar as coisas. E aí a gente acha que a gente não consegue criar um hábito, mas a gente consegue sim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que em 2021 você consiga ler muito mais, que a sua experiência de leitura seja incrível, que você sinta prazer ao ler, porque é isso que importa no final das contas. E é isso, não esquece do like no vídeo se você gostou, e eu te vejo no próximo. Até mais!